O Jornal do Meio-Dia está de volta e o deputado federal Emanuelzinho destinou quase R$ 1,5 milhão em emendas parlamentares no último ano para entidades sem fins lucrativos responsáveis por eventos esportivos aqui no estado. Já em Brasília, o Supremo Tribunal Federal autorizou a Polícia Federal, no início desse mês, a investigar possíveis irregularidades na aplicação de uma emenda de transferência especial, a chamada emenda PIX, no valor de R$ 3 milhões, destinada ao município de Dom Aquino no ano de 2024. O despacho aí para investigar essa emenda é do ministro Flávio Dino. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o deputado federal Emanuelzinho, do MDB. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Obrigado pela oportunidade e boa tarde, população mato-grossense que nos escuta. Boa tarde e bem-vindo, deputado. Deputado, essas emendas aí que a Camila citou, de R$ 1,5 milhão aí, para institutos, para essa área aí de esportes e de eventos, foram todos para Cuiabá, não? Ao longo do estado, tudo dentro da legalidade. Eu sou o deputado que um dos únicos que votou contra a PEC da blindagem para que não haja necessidade de autorização do Congresso Nacional para investigar os próprios deputados. Eu sou o autor da lei que propõe um acompanhamento anual do crescimento patrimonial dos deputados e senadores no Congresso Nacional e defendo que tudo tem que ser investigado. Qualquer parlamentar que destine ou mexa com recurso público tem que ser investigado. Então, todo o apoio à investigação do ministro Flávio Dino, tanto a mim quanto qualquer colega. E qual é o problema dessa emenda PIX de R$ 3 milhões aí para Dom Aquino? Na verdade, a própria Controladoria Geral da União fala que é somente a falta de prestação de contas do município, não é em relação a mim. O município que fez a compra do hospital ainda não prestou contas de acordo com os critérios do Supremo Tribunal Federal. Então, totalmente tranquilo, quero que investigue, porque verão. Era o quê? Comprar um hospital? É para que o hospital que existia e estava sendo desativado na cidade possa atender o município de Dom Aquino. Eles tinham que se deslocar para Rondonópolis, para procedimentos cirúrgicos, para atendimentos. Então, eles terão atendimento ali no local que já está funcionando. Agora, falta a prefeitura alimentar a sua prestação de contas. Então, totalmente favorável à investigação, e todo homem público tem que ter essa humildade de saber prestar contas quando questionado. Deputado, a crítica que se faz nesse cenário das emendas, que praticamente não tem transparência, é que talvez o senhor teria priorizado essa destinação para lazer, para esportes, enquanto talvez outras pautas mais importantes, podemos citar talvez saúde, educação, enfim, tenham sido deixadas de lado. Foi isso ou não? É justa a crítica, mas com certeza não. Eu enviei praticamente nesse último ano para Mato Grosso R$ 200 milhões, 85% das emendas para a saúde. Temos 6 milhões todos os anos vindo para o HMC. Acabei de mandar R$ 1,5 milhão para o prefeito Abílio. Recentemente inauguramos o Instituto Federal de Mato Grosso ali na Várzea Grande, no campus de Várzea Grande. Recurso das minhas emendas parlamentares, ambulâncias, equipamentos para a saúde no estado inteiro. Então, 85%. 5% eu destinei para a área desportiva, para fortalecer o esporte em Mato Grosso. Só já até aqui investi pouco. Ou menos de 5%, deve ter dado 2,5% dos 100% das emendas que eu tenho. Então, o foco é a saúde, a educação e a infraestrutura dos municípios. O restante, onde eu pude ajudar o fomento do esporte, eu fiz, até acho que invisto pouco ainda no esporte de Mato Grosso. Deputado, para Cuiabá, que é a sua principal base eleitoral, onde o seu pai foi prefeito, nesse ano de 2026, Emanuelzinho destinou qual valor de emendas no total? Desse ano foram agora R$ 2 milhões para a saúde de Cuiabá, que já caiu na conta, está para o prefeito Abílio, fora a articulação que fizemos para que o HMC receba 6 milhões a mais por mês, que dá mais Mas de 60... não é emenda sua isso. Mas é a articulação do recurso do governo federal. Faz parte da minha função enquanto vice-líder fazer com que, independente de quem seja o gestor, tenha a possibilidade de receber recursos para a compra de medicamentos. Foi qual valor? Agora foram R$ 2 milhões. Nos últimos 8 anos, Aquário Municipal de Cuiabá, emenda deputada Emanuelzinho. Quanto que o senhor tem de emenda? Serginho, só para concluir, Serginho Semei Serginho, lá no Aroeira, que é a maior Semei de Cuiabá, emenda do deputado Emanuelzinho. Asfalto ali na região, Minha Casa Minha Vida, teve emenda do deputado Emanuelzinho no residencial Comodoro, que está sendo construído. Tudo fruto das nossas emendas. Agora 2 milhões e ao longo do ano quero mandar mais. 2 milhões ou 2 milhões e meio? 2 milhões, pago 2 milhões já para na Cuiabá. prefeitura. Qual o valor total das emendas que o senhor tem direito? Das emendas são cerca de 32 milhões para o estado inteiro. Quer dizer, o senhor mandou para Cuiabá o quê? Uns 5, 6%?
Esse ano, você tem que olhar ao longo, tem 8 anos que eu sou deputado federal por Mato Grosso e tudo isso que eu te falei, que eu já fiz. Fora que a gente pode pegar residencial Ana Maria. Mas antes não era Abílio Brunini. Mas não interessa quem quer o prefeito. É só uma coincidência essa diminuição no volume? O senhor diminuiu o volume ou não? Tá no primeiro, claro que não. Sempre foi isso? Claro, está no primeiro ano do prefeito Abílio. Eu, como vice-líder do governo com as minhas articulações, eu não tenho só as emendas parlamentares. Eu tenho as articulações de A Minha Casa Minha Vida, que eu destinei para Cuiabá. Eu tenho as articulações de o Ministério da Saúde, que eu destinei para Cuiabá os 6 milhões por mês, que dá mais de 70 milhões por ano, o que faz com que daí as minhas emendas eu distribui pelo Estado. O interior precisa muito de atenção básica, precisa de construir unidade de saúde. Então, essa é quase uma pegadinha, com todo respeito, estão querendo me colocar, mas que não existe. Ajuda o Abílio, independente de quando era o prefeito Emanuel Pinheiro, ele fala, como é Emanuel Pinheiro, não tem que receber recurso. Mas não importa quem é o prefeito. Eu acho o Abílio um péssimo prefeito, não tem noção de onde está perdido, a cidade está toda bagunçada, mas eu estou ajudando, porque é a minha função enquanto deputado federal. Deputado, antes da próxima pergunta da Camila, eu só colocar o seguinte, a pegadinha aqui não é nossa. Tudo bem, não, mas porque... parece ser. Não, E eu respeito. parece, mas não é. Só Mas colocando respeito. o seguinte, que o senhor falou que suas emendas são de 2 milhões, Sim. de um total de 30 milhões. Sim. Então, Sim. a pergunta foi para saber qual o percentual que o senhor destinou para Cuiabá. Sim. Nada além disso. Sim, mas ao longo de 8 anos, só para concluir, todos esses recursos que eu trouxe, fora os extras É que a orçamentários. pergunta foi sobre 2026. Porque a articulação de deputado federal, Lúcio, é importante que a população saiba. Todos os deputados têm as emendas parlamentares, mas quem são aqueles que lutam para trazer os extras que o governo federal tem, que podem ir para qualquer estado do Brasil? Eu estou trazendo para Cuiabá, eu estou trazendo para Várzea Grande e faço questão de prestar conta em relação a isso. Deputado, uma recente decisão do ministro do STF, Flávio Dino, tem causado um alvoroço em todos os poderes, que pregaria o fim de penduricalhos, que sobrepõe muito o teto constitucional. Enfim, o senhor acha que está na hora mesmo de acabar com essa farra do dinheiro público? Muitas vezes a gente não sabe quanto que um parlamentar ganha, um juiz também, um desembargador, enfim, sabemos que é muito acima. O Brasil não suporta mais isso? Por trás disso estaria também o governo federal com esse apelo, já que o Brasil está num momento assim de dívida absurda, como nunca antes? Na verdade, eu vou falar basicamente sobre a questão dos penduricalhos. Todo mundo sabe que é uma questão imoral, que todo recurso deve ser prestado contas. Existe na Constituição brasileira os princípios da impessoalidade, da moralidade, da probidade, e que a gente tem que fazer com que tudo que o agente público receba tenha prestado contas. Eu lá em Brasília, enquanto deputado federal, tudo que faço, eu tenho que apresentar nota fiscal daquilo. Se é um carro que aluga, se é a passagem de avião, qualquer coisa é apresentar nota. Tudo que não esteja dentro disso é algo que não pode ser cabível mais no Brasil. Isso pode ter existido na República Velha, na República Moderna, contemporânea, no Brasil do século XXI, onde tem CPMI do Banco Mastro, onde tudo está sendo passado a limpo. É importante também que procuradores, Ministério Público, magistrados apresentem o seu lado da história, aquilo que precisam para trabalhar, mas eu acho que ultrapassando o teto constitucional foge qualquer razoabilidade lógica. Deputado, Emanuelzinho vai tentar se reeleger para a Câmara Federal. Sim. Mas será pelo MDB ou por outro partido? Há um tempo atrás, Lúcio, eu estive aqui, você me fez a mesma pergunta e eu manifestei o seguinte: eu não consigo ficar num partido que esteja aliado com a extrema-direita, que nega o racismo no Brasil, é contra a redução da escala 6x1, fica o tempo todo esbanjando e despejando preconceito e uma falta de conhecimento da realidade brasileira, diagnosticando o Brasil de maneira errada, e o MDB naquela época estava dialogando com o PL, o que para mim não era viável. Então manifestei isso publicamente, recebi o convite do ministro Carlos Favaro para que a gente pudesse fazer um diálogo em relação ao PSD, que é um partido que está mais alinhado às pautas que eu acredito. Agora, recentemente estive com a deputada Janaína Riva, parece que o MDB não está mais alinhado com o PL, então até abrir a janela partidária, a gente ainda tem esse diálogo. Mas agora eu quero estar num partido onde eu tenha liberdade para defender aquilo que eu acredito. Um pouco até, peço licença, Lúcio, daquilo que eu, no meu livro Desconstruindo o Atraso Brasileiro, já vai estar nas livrarias a partir do dia 1º de março agora, na Amazon, em que eu formulo tudo aquilo que eu acredito que o Brasil está diagnosticando equivocadamente, que eu preciso de um partido que me dê liberdade para defender os trabalhadores, para defender o combate ao racismo estrutural, para defender a classe que está trabalhando igual louco numa jornada exaustiva. Vá nos shoppings, pergunte às pessoas qual é o percentual de atestado de síndrome do pânico, depressão,
atestado médico que prejudica a produtividade no Brasil devido a esse excesso que há muito tempo não vinha sendo debatido no Brasil. Então, entre o PSD e o MDB, o partido que me der mais liberdade para defender aquilo que eu acredito será pelo qual eu vou disputar as eleições. Deputado, o senhor mencionou o PSD. Vale lembrar que recentemente ele recebeu 2 possíveis pré-candidatos à presidência que estão mais à direita, certo? Ronaldo Caiado e Eduardo Leite. Pois bem, e aí, se por acaso o PSD estiver no palanque do pré-candidato Flávio Bolsonaro, como se dará essa sua articulação? O senhor falou que o MDB, que o senhor não compactua, certo? Eu acho muito difícil que o governador Caiado ou o governador Eduardo Leite seja o candidato, talvez o candidato Ratinho, mas nas conversas com o próprio ministro Favre, com o próprio presidente Kassab, eu já tenho a liberação, se vier afiliar no partido, para que eu não apoie um projeto de partido que eu não acredito. Infelizmente, os partidos onde eu poderia casar melhor ideologicamente as defesas das pautas que eu acredito, não tem chapa federal. Então eu tenho que escolher aquilo que está mais próximo de esquerda? Mim. Não considero de esquerda, considero um social-democrata, um cara de centro-esquerda que entende que o Brasil tem que ter um Estado coordenando investimentos, porque somente a iniciativa privada, que é importante, sozinho não é capaz de corresponder e reparar os desmandos históricos que a escravidão deixou, o resquício que a escravidão deixou. Um país que acredita que somente o liberalismo, o livre mercado pode desenvolver o Brasil, quando os Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Holanda, todos os países envolvidos tiveram imensamente uma organização e investimento do Estado para que pudesse chegar ao nível de competitividade global que hoje eles têm. Então, é isso que eu defendo. Eu tenho dificuldade em me classificar dentro do espectro político, por isso que eu tenho as minhas pautas, hoje com o Desconstruindo a Atraso Brasileiro, que eu vou até deixar um exemplar para vocês aqui, para poderem fazer uma leitura. Eu ponho a minha proposta daquilo que eu acredito para o Brasil e para Mato Grosso nesse próximo mandato, se a população de Mato Grosso entender que eu devo ser seu representante. Deputado, o pré-candidato do PL a presidente, Flávio Bolsonaro, tem subido nas pesquisas de opinião. No segundo turno, ele está praticamente empatado com o presidente Lula, candidato à reeleição. Qual a expectativa sua dessa disputa de 2026? Eu acho que é um sinal de que as ações do presidente Lula não estão chegando ou estão ideologicamente bloqueadas. Por exemplo... Mas acadêmico de Niterói chegou, né? Para todo mundo, né? Não, mas chegou, mas lá foram, rebaixado. 12 milhões que eu até questiono também esse repasse. Não sou de acordo com esse repasse. Agora, por exemplo, para o agronegócio e o Plano Safra, e que tem que ter o apoio de subsídio, 500 bilhões de reais, grande parte é Mato Grosso. Maior que a soma do recurso da educação e da saúde juntos. E aí o agronegócio, acho que o presidente Lula não apoia. Então eu acho que falta esse diálogo. Comunicação funciona mal do presidente Lula, é isso? Ou o histórico dele também. Não, mas o histórico, o presidente Bolsonaro, e outras declarações Lula, o presidente Temer, todos têm. E equivocados em alguns momentos. A gente que trabalha com a política fala o tempo todo, às vezes sai uma fala equivocada que tem que ser reparada se for mal colocada. Por exemplo, apoio ao MST. É um ministério até para Pois é, mas o MST existe um mito de que o MST vai ser invadido em qualquer lugar. Eu não estou defendendo aqui o MST, mas o MST mexe com terras improdutivas, mas nem é o caso que eu quero defender aqui. Nem sempre. O caso é que há falta de comunicação em chegar, por exemplo, os 500 bilhões de reais, maior que o orçamento da educação e da saúde para o agronegócio. E o agro tem resistência ao presidente Lula. Foi ele que criou o Plano Safra, foi ele que criou o FEX para compensar a perda do ICMS da isenção, da desoneração para exportação de soja, algodão, milho, para que pudesse ajudar assim os estados brasileiros. Então eu acho que falta comunicação. É uma pauta que o governo, os seus ministros têm que organizar para que assim possam mostrar todas as realizações que o governo tem mostrado e poder, nas eleições, disputar e vencer. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, debatendo, pensando com o nosso mandato. Deixo aqui uma boa tarde, que Deus abençoe a população mato-grossense que nos assiste. Obrigada, deputado, e uma boa tarde.